Agora vai. Olá, sejam bem-vindas ao nosso clube de leitura. Esse é o nosso primeiro encontro. Hoje nós vamos falar sobre o livro As Cinco Linguagens do Amor das Crianças. Mas como é a primeira vez que a gente está se vendo aqui, permitam-me roubar esses primeiros minutinhos para me apresentar, para apresentar o clube, para a gente entender quem está falando aqui do outro lado da tela, os livros que a gente vai ler, como vai funcionar, para a gente entender de fato onde a gente está se metendo com isso daqui. Tá bom? Então, eu sou a Vitória, eu tenho 31 anos, eu moro em Kuala Lumpur, na Malásia, do outro lado do mundo, para a maioria de vocês. Eu sou mãe da Clara e da Isabel. A Clara tem 2 anos e meio, a Isabel é uma pequitita, que eu ainda considero recém-nascida, ela tem 5 meses. E essas são as 3 maiores aventuras da minha vida, que é ter escolhido um homem para casar e constituir a minha família, ter me aventurado na maternidade e ter me jogado para o outro lado do mundo com esse pacote completo. Na verdade, quando eu mudei para cá, eu ainda era recém-casada, nós não tínhamos filhos nenhum ainda. Viemos, eu e meu marido, pelo trabalho dele. Foi uma aposta no nosso futuro e deu bastante certo. E isso é onde eu estou hoje, né? Essa é a Vitória de hoje. Mas existe um capítulo da minha vida, aliás, diversos capítulos da minha vida que existiram antes desse. Então, eu sou de São Paulo, eu sou filha mais velha de 3 crianças, né? Eu tenho uma irmã e um irmão que são mais novos do que eu. Eu estudei Direito na faculdade, eu sou advogada de formação. Eu acabei optando por não advogar mais, né? Deixei a minha participação no escritório em São Paulo para vir para o outro lado do mundo com o meu marido. Foi uma aposta, né? Um investimento que eu fiz na nossa família. E, de fato, não me arrependo nem um pouco. Mas todas essas outras questões contribuíram para a pessoa que eu sou, né? Então, esse hábito de leitura, o hábito da escrita, ou esse hábito de ter que lidar com ambientes de alto estresse e de tomada de decisão, tudo isso que veio antes do casamento e da maternidade, dessa aventura pro outro lado da vida, do outro lado do mundo, contribuíram para a pessoa que eu sou hoje, né? Quem eu me tornei construída em cima dessas bases. Então, acho importante reconhecer isso e também ser aberta aqui e falar sobre as minhas crenças, sobre o modo como eu encaro a vida, como eu encaro a família, porque por mais que eu ache que esse aqui tem que ser um ambiente imparcial, que seja um ambiente laico, ele acaba não sendo, pela própria estrutura dele, não acaba sendo isento, né? Então, o fato de eu falar português e não inglês como minha língua materna influencia na forma como eu vou ler os livros. O fato de eu ser cristã, católica e ter casado na igreja e seguir a minha vida com base nesses princípios também influenciam nas coisas que eu falo, nas coisas que eu faço, no modo como eu encaro a vida. Então, por exemplo, eu acho que filhos são uma bênção de Deus, eu acho que a família ela é um exemplo da representação do amor de Deus na Terra, né? Um pedaço do céu que a gente tem aqui. Então, toda essa minha maneira de encarar a vida acaba se refletindo no meu maternar, na forma como eu conduzo o meu casamento e a minha família, nas leituras que eu escolho, nas leituras que eu vou trazer para cá, e também nos pontos dentro dessas leituras que eu vou acabar, como fala? Que eu vou acabar dando mais enfoque, que eu vou acabar, né, discutindo mais, trabalhando mais. Óbvio, né? Não significa que eu vou apenas escolher aquilo que diz o que eu penso, né? Aquilo que concorda com a minha maneira de ver a vida. Mas eu acho que, né, da mesma forma que a gente lê um rótulo antes de consumir algum alimento, eu acho importante deixar esses avisos aqui, essas questões que para vocês entenderem quem que está aqui desse lado. Mãe, casada, mora longe, não tem muita rede de apoio. A minha rede de apoio geralmente é paga, né? É a minha funcionária aqui em casa. É uma criação num ambiente
multicultural, uma criação bilíngue das minhas filhas, não tenho acesso a todo o conteúdo e toda a cultura do Brasil do momento. As minhas referências são bastante antigas, inclusive, são de 5 anos atrás, quando eu ainda morava lá. O fato da religião ou da espiritualidade ter um peso muito grande na minha vida e ser muito presente também influencia na maneira como eu carrego as coisas por aqui. Então, esse é um panorama um pouco sobre mim, e o Clube do Livro, ele nasceu um pouco como produto final, digamos assim, né? Como resultado de todas essas experiências que eu venho vivendo ao longo dos últimos anos. Então, eu queria muito me conectar com as minhas amigas que ficaram no Brasil, que se espalharam pelo resto do mundo também, ou as minhas amigas que eram da Malásia e que foram para o resto do mundo também. Então, é um jeito da gente continuar conversando e pensando em conjunto, mas também falar sobre maternidade, sobre educação, sobre família, que é um assunto que domina, digamos, eu diria que 90% da minha vida hoje em dia. É o que eu faço, é o que eu gosto de fazer. E também, como eu disse, pelo fato de eu ter deixado a minha carreira na advocacia para trás e ter me redescoberto do outro lado do mundo, me redescoberto na maternidade, eu sentia falta de criar alguma coisa por mim. Não necessariamente no sentido monetário das coisas, né? Que eu acho que hoje em dia fala-se muito sobre isso, sobre a independência financeira da mulher ter que ter dinheiro. Mas, para mim, isso daqui vem como essa necessidade de devolver algo para o mundo, né? Estar no mundo contribuindo com alguma coisa. Então, os nossos encontros aqui são gratuitos, justamente porque eu acho que eu não queria que o dinheiro fosse uma barreira para receber outras mães, para que esse conteúdo chegasse em outras pessoas, porque eu confio em fazer um trabalho bem feito aqui. Eu acho que eu posso abençoar outras famílias com esse conhecimento, eu posso facilitar para mães que têm a rotina um pouco mais complicada, ou que não têm o hábito da leitura. A gente vai falar já sobre isso. Enfim, o clube nasce dessa vontade de trocar e contribuir com amigas, mães, famílias, enfim, jogar para o mundo tudo aquilo que eu sei e tudo aquilo, principalmente, que eu recebo como graça, né? A minha vida é muito boa, é de fato muito boa. Não é sem desafios, mas ela é muito boa, e eu gostaria que todo mundo pudesse estar bem em paz com as decisões de vida, independente de quais sejam, como eu estou em paz com as minhas. Mas, enfim, sem mais delongas, eu vou, então, abrir a apresentação aqui do nosso clube, a nossa apresentação de hoje. Eu vou compartilhar a tela com vocês. Aqui. Ok? Então, essa foi o nosso momento de apresentação. E agora, falando do clube em si, como eu acabei de dizer, o clube é ele está sustentado em 5 pilares, né? O primeiro deles é esse da comunidade, que provavelmente é o meu aspecto preferido de tudo isso, porque a ideia é criar um espaço de conexão mesmo, para a gente compartilhar experiências, para nós aprendermos juntas, o que não significa, também como eu acabei de dizer, que é uma adesão irrestrita de valores, né? Não é uma comunidade de mulheres e mães que pensam da mesma forma ou que tenham os mesmos valores. Pelo contrário, é uma comunidade bastante aberta à diversidade de crenças, de vivências, de experiências, de pontos de vista, para que a gente possa, de fato, aprender com a riqueza das nossas diferenças. O segundo pilar é o do incentivo da leitura, porque eu acho que essa é uma arte quase perdida no nosso tempo, né? A nossa capacidade de concentração, ela hoje em dia é muito pequena, o celular é muito vilão nisso, ele nos rouba muito tempo, e a gente já não tolera mais a velocidade natural das coisas, né? A gente prefere assistir um vídeo sobre determinado assunto do que ler o livro, do que ler um livro do que fala daquele mesmo assunto, né? É uma oportunidade da gente estar aqui, da gente ir para águas mais profundas, da gente ter acesso a um conteúdo mais robusto, e
eu gosto de dizer que é para ir além das dicas e hacks do Instagram, né? Porque a gente pode até falar sobre as 5 linguagens do amor de forma mais profunda, aqui passar uma hora discutindo, depois de ter lido um livro de, sei lá, acho que quase 200 páginas aqui, se não mais. Ou a gente pode assistir um Reels de 45 segundos de resumo e tal, mas que não vai nos trazer essa parte de reflexão, né? Não tem o tempo de maturação desse conhecimento, de metabolização desse conhecimento dentro de nós, para a gente entender de fato e absorver e, enfim, e conseguir processar isso da maneira correta. Essa parte de novas ideias vai nessa mesma linha, né? É uma oportunidade para a gente ter acesso a outras sabedorias e outros pontos de vista, porque o que eu acho mais valioso de tudo isso é que a gente não precisa necessariamente concordar com aquilo que está sendo dito em cada um dos livros, mas é uma oportunidade da gente exercitar o nosso pensamento crítico, olhar para aquilo ali que está sendo dito, para aquela sugestão, para aquela história, para aquele dado e falar, discordo, mas discordo por conta disso, disso, e, né, e de fato fazer diferente sabendo por que está fazendo diferente. Eu gosto muito de um exemplo bem recente de uma tia minha, que lá pelos seus 50 e tantos anos, começou a surfar. Nunca tinha surfado na vida, sim, sempre foi para a praia, tem casa na praia, mas nunca tinha surfado. E ela postou uma foto dela pegando onda com a prancha, e eu mandei uma mensagem para ela, falei, é você, não acredito que você se meteu a surfar nesse ponto da vida. E ela me respondeu assim, é tempo de fazer novas sinapses. E eu gostei bastante disso que ela falou, porque eu acho que essa questão do novas ideias passa um pouco pelas novas sinapses, né? Da gente estar sempre se desafiando, da gente estar se confrontando ideias novas e fazendo nossa cabeça pensar de uma maneira diferente, né? Da gente se confrontar com as nossas ideias já estabelecidas, já amadurecidas, e colocar um pouco também à prova aquilo que a gente vem fazendo, né? Da gente confrontar o nosso próprio status quo. E aí agora a gente vai para o nosso quarto pilar, que é o bem-estar, que apesar desse ter colocado o ícone offline, né, do power off, a gente está fazendo um encontro, o celular está desligado, mas nosso encontro é online, então a gente acaba tendo que estar conectado para estar nesse momento de bem-estar, mas é que eu considero um power off, né, uma desconexão do dia a dia, do trabalho, do chefe, das crianças, das nossas outras obrigações, porque aqui não tem ninguém mandando você fazer nada, aqui não tem certificado de conclusão, não tem obrigação, não tem chamado oral, não tem nada. É um momento que a gente está aqui por prazer, porque a gente quer para fazer uma coisa diferente, né? É um momento para a gente se dedicar aos nossos interesses, ainda que esse interesse não seja muito claro. Quero estar aqui só por estar, quero ouvir o que ela está falando, quero ouvir o que as outras mães vão falar, quero entrar em contato com algum livro que nunca tinha ouvido falar. Enfim, esse momento aqui de deixar o mundo lá para fora e fazer por prazer, né? Que às vezes a gente acaba deixando o nosso prazer em segundo, terceiro, quarto, 10º plano, porque tudo acaba sendo prioridade, menos nós mesmas. E esse quinto pilar do desenvolvimento pessoal é o depois, né? O que acontece da porta para fora, o que a gente vai carregar daqui, é o que a gente vai fazer com o que a gente aprender aqui, né? Como que essas lições e esses conhecimentos, como que eles vão metabolizar dentro de nós, como que eles vão reverberar e como que isso vai, de alguma maneira, ser incorporado à nossa vida daqui para frente, né? E assim, em qualquer aspecto, né? Pode ser uma habilidade prática que você descobre, uma maneira de responder mais fácil né? Um jeito de lidar com a criança que você vai aprender, uma reflexão sobre a maternidade que você não tinha pensado, seja pelo próprio desenvolvimento do hábito da leitura, né? Que você não tem, que você pode acabar desenvolvendo por aqui, pode ser as novas conexões, pode descobrir uma grande amiga aqui dentro, tomara que sim. Eu tenho grandes amigas participando aqui, fico muito feliz pelo voto de confiança, e principalmente que eu tenho amigas de várias estradas da vida aqui, então reunir todas aqui para mim
É um prazer, eu queria mesmo que fôssemos um grupo grande de todas as minhas amigas, mães. Então é isso, né? O objetivo é que a gente seja mesmo um espaço de desenvolvimento pessoal e que a gente saia daqui um pouquinho melhor. Até porque, como eu ouvi brilhantemente colocado há poucas semanas, relacionamento é lugar de aperfeiçoamento, não de entretenimento, né? As nossas relações, elas estão aqui para nos aperfeiçoar e não para nos entreter, né? A gente, hoje em dia, costuma cair no... Escuta bastante, o importante é você estar feliz, o importante é você ser feliz. E, na verdade, muitas das coisas que vão nos fazer felizes no longo prazo, né, na nossa caminhada de vida, elas passam por momentos de desconforto, por momentos de infelicidade, por momentos monótonos, né? Então, para a gente entender também que a maternidade, ela é muito feliz, ela é muito frutífera, ela pode ser uma fonte de imensa realização, mas trocar fralda é chato, amamentar de noite, acordar é chato, birra de criança é chato, né? Os nossos próprios casamentos, você conciliar pessoas que têm dois, né, formações distintas, conjuntos de valores distintos, personalidades, temperamentos, tudo é muito diferente. E então, às vezes, as pessoas falam, mas meu casamento estava muito difícil, por isso que eu larguei. Porque a gente está sempre focado nessa parte do entretenimento das nossas relações e não tanto no aperfeiçoamento, né? Quando a gente insiste em fazer o nosso casamento dar certo, a gente se aperfeiçoa, a gente aperfeiçoa, a outra pessoa que está com a gente se aperfeiçoa também. Quando a gente insiste numa boa educação para os nossos filhos, a gente se aperfeiçoa em paciência, em humildade, em controle das nossas emoções, e a gente ajuda também os nossos filhos a entrar, a se aperfeiçoarem, a amadurecerem e tudo mais. Então, assim, são propostas bastante ousadas, né, que eu tenho aqui com o clube de leitura, mas eu acho que é para isso que estamos aqui, né, para a gente se desafiar cada vez mais. Então, falando do funcionamento do clube, eu acho que o desenho, ele é bem objetivo, ele dá bastante dá uma ideia muito clara do que vai, do como vai funcionar aqui. É um ciclo, então é um livro por mês, cada um faz o seu estudo da maneira que preferir. Então, pode ser o livro físico, pode ser o Kindle, pode ser audiobook, pode ser YouTube, pode ser a maneira como você preferir. Na última sexta-feira do mês, a gente se encontra aqui para ter essa apresentação do livro e para, né, em seguida, ter essa discussão dos pontos, para a gente tirar dúvidas, trocar experiências, reflexões, falar o livro me fez lembrar desse episódio, o livro me trouxe esse insight, enfim, esse é um momento de troca. E, por fim, eu disponibilizo uma apostila, que é um material de apoio, com um resumo dos principais pontos do livro para você ter para usar de referência, às vezes uma consulta rápida, às vezes você quer compartilhar com alguma pessoa que você sabe que não tem interesse, ou que não tem tempo, ou que não conhece o clube de leitura, né, que é uma pessoa que não está aqui. É uma maneira de você compartilhar aí com o marido, com uma amiga, com a cuidadora dos seus filhos, com uma professora, enfim, alguém que você acha que pode se beneficiar desse material. E no fim, no mês seguinte, começa tudo de novo, novo livro, novo encontro, nova apostila, novo livro, novo encontro, nova apostila. E, assim, eu queria ressaltar a importância da participação e da interação de vocês nos nossos encontros ao vivo, porque eu sei que é complicado conciliar os fusos horários. Para mim, aqui é de manhã, para quem está no Brasil é à noite, tá? Então eu estou dando bom dia, tem gente que está colocando criança para dormir, o pessoal que está ali na Europa está em plena madrugada, estão em sono profundo nesse exato momento. São rotinas diferentes, né? Ritmos muito diferentes, mas eu quero insistir nesse formato de encontro, ao invés de ser só um formato gravado, onde só eu falo, porque, como eu falei, um dos pilares do nosso clube é a comunidade, é a troca, e eu não queria que isso fosse um monólogo, né? Eu não estou nessa posição professoral de vir aqui e só descarregar um monte de conteúdo, porque eu não sou dona da verdade, eu estou construindo isso junto com vocês, eu estou aprendendo da mesma forma como vocês também estão. Então, né, para a gente fazer disso aqui, de fato, uma construção conjunta, uma troca, mesmo para quem for assistir a gravação depois, pode me escrever, pode mandar lá no grupo do WhatsApp, a conversa
não precisa parar aqui, ela pode continuar em outros formatos também. E para encerrar agora, então, essa apresentação do clube, eu vou passar rapidamente pelos títulos que a gente vai ver ao longo desse ano. É uma proposta bem ousada, são 8 livros, não é pouca coisa, é uma empreitada bastante audaciosa, mas que a gente vai fazer dar certo, tá? Então, agora em maio, é As 5 Linguagens do Amor das Crianças, que a gente vai falar já já. Em seguida, em junho, Crianças Francesas Não Fazem Manha, que é um baita clássico das leituras de maternidade e puericultura, está sempre na lista dos mais vendidos. Foi, acho, se não me engano, o primeiro livro que eu li quando estava grávida, e sei que isso também é verdade para muitas amigas mães. Sempre que alguém fica grávida e posta no Instagram, estou lendo livros de criança agora, começou tal, geralmente passa pelo Crianças Francesas Não Fazem Manha, e não é à toa que ele é um best-seller, é um livro que já tem alguns anos, mas ele continua sempre na lista dos mais vendidos, porque ele tem algumas sabedorias bem importantes aí que eu acho que a gente vai aprender bastante. Em julho, A Arte Perdida de Educar, que é um livro que fala sobre as formas de educação e parentalidade das culturas que eles falam dos povos ancestrais, né? E o título desse livro em inglês é Hunt, Gather, Parent, Hunt, Gather é coletor e caçador, então são daquelas comunidades daqueles povos mais antigos, né, de caçadores-coletores que a gente aprendeu na escola. Então, vai falar sobre contato com a natureza, da importância da comunidade, vai falar sobre... ela vai para o México, ela encontra com os maias, ela vai até o Ártico, vai para a Tanzânia, então ela vai visitar essas comunidades mais primitivas, assim, para entender como que essas civilizações, o que essas civilizações milenares têm a nos ensinar sobre a educação dos filhos, né? A arte perdida de educar, o que foi ficando pelo caminho. Em agosto é o livro mais cabeça, é o livro que ele fala não tanto da parte do filho, ele vai falar da mãe, maternidade e o encontro com a própria sombra, como o próprio nome já diz, ele vai nos mostrar um pouco mais esse lado, vai nos fazer mergulhar em assuntos que a gente talvez não queira às vezes confrontar, né, com a nossa sombra. Ele fala sobre essa transformação da mulher em mãe, o que a gente deixa para trás, o que a gente tem que se desenvolver quando a gente se torna mãe. Às vezes esses aspectos que a maternidade é linda, maravilhosa. Olha a capa desse livro, é uma mãe com um bebezinho no colo. É muito doce, mas também é muito duro, né? A verdade é essa, é muito duro. Esse é o único livro que ele só tem em português e espanhol, ele não tem em inglês, então se você não consegue comprar o livro físico, você vai ter que acabar, mora fora, não tem o livro físico, vai ter que acabar comprando online, o livro digital, tá? O Kindle, o PDF, a maneira como você preferir. Todos os outros livros, eles têm em português e em inglês, esse é o único que não tem em inglês, só tem em espanhol. Seguindo em frente, setembro! Essa é a minha homenagem à Ásia, essa é a minha temporada aqui. Eu digo temporada, mas pode ser uma decisão de vida, né? Mas, enfim, é uma temporada, desculpa, é um livro em homenagem à Ásia, O Grito de Guerra da Mãe Tigre, que fala sobre o estilo de criação dos chineses. Essa Amy, a autora, ela é americana, mas ela é de ascendência chinesa, é filha de chineses, criada nos Estados Unidos, mas criada à moda chinesa. E quando ela tem os próprios filhos dela, que ela começa, então, a se deparar, de fato, com os estilos de criação de filhos dos Estados Unidos, ela fala, não, os americanos criam crianças muito moles, eu quero criar a moda chinesa, que é uma criação bem focada em performance, em resultado, bem mais rígida, bem focada no aspecto acadêmico. É um livro um pouco mais antigo, assim, ele é de 2011, em que ele gerou muita conversa, ele repercutiu bem na época do lançamento, porque as pessoas falaram que ela estava sendo cruel demais com as filhas dela, e que esse livro só reforça os estereótipos culturais, que era uma abordagem ultrapassada, etc. Mas eu ainda não li o livro, não sei exatamente como que ele vai abordar, mas eu acho que é uma reflexão, acho que é um tópico legal
para a gente ver, mesmo que a gente discorde, né? Entender o diferente, como e por que o diferente faz da maneira que faz, né? Mesmo que a gente opte por fazer de outro jeito. Aí o outro lado do espectro veio em outubro com Crianças Dinamarquesas, que já é, assim, é o oposto, que é uma criação mais focada em bem-estar emocional, né, dos dinamarqueses, que é um povo que está sempre no ranking dos países mais felizes do mundo. Então, entender como que eles fazem, né, que eles são mais focados em habilidades sociais, em criar crianças independentes, crianças capazes, entender o que as pessoas mais felizes do mundo sabem sobre criar crianças, né, sobre criar seus filhos, sobre tocar suas famílias. Tem uma frase, esse é um livro que eu já li, tem uma frase que eu gosto bastante do livro, que ela fala assim, que adultos felizes criam crianças felizes. E essas crianças felizes vão se desenvolver e se tornar adultos felizes que darão, então, continuidade a esse ciclo, né? Adultos felizes criam crianças felizes que se tornam adultos felizes que, por sua vez, quando chegar a sua vez, vão, então, criar crianças felizes e vai se retroalimentando. Então, vamos ver aqui que eles nos ensinam sobre felicidade de filhos. Mas caminhando para o fim do ano, então, novembro, o Bésame Mucho, do Carlos Gonzalez, que é super, super clássico. É um outro livro também que está sempre na lista dos mais vendidos, sempre está lá, assim, livros de maternidade e puericultura mais vendidos. Crianças Francesas Não Fazem Manha, Bésame Mucho e 60 Dias de Neblina. São sempre esses três que estão lá no top. Mas, enfim, ele faz um livro que fala essencialmente sobre a criação com apego, uma criação mais com contato físico, com toque, com afeto. Ele fala bastante sobre instinto, né? Como a gente tem que ouvir o instinto e o que o nosso corpo, né? As nossas emoções nos levam a querer fazer pelas crianças, que às vezes a gente acaba silenciando por conta das regras sociais ou pelas expectativas de como a gente deve agir. Ele fala de alguns assuntos que eu considero potencialmente polêmicos, né? Que eu acho que são assuntos que cada um tem a sua opinião e a sua própria dinâmica de como, né, escolha de como vai lidar, mas ele fala, assim, sobre dar colo, sobre atender sempre quando a criança chora, de sempre atender a criança quando ela acorda à noite, ele fala sobre amamentação, fala sobre chupeta, fala sobre ter a criança sempre por perto, enfim. O que me interessa aqui é o debate, né? A gente entender, é um livro também que eu não li, mas entender o que ele fala, o porquê ele fala, como as coisas que ele fala podem se relacionar com a nossa rotina. Enfim, eu estou mais interessada no debate desse livro. E, por fim, em dezembro, último mês do ano, último livro, para não obstruir o calendário de ninguém, se a gente for deixar para se encontrar na última sexta-feira do ano, a gente vai estar no show da virada, eu, vocês e o J Quest, lá no Réveillon da Globo, então não quero cada um curtindo os seus próprios programas, tocando a sua própria vida. Então, em dezembro é um livro curtinho, um livro fininho, e a gente vai se encontrar no dia 15 de dezembro, então deixar essa segunda quinzena aí pro amigo secreto da firma, para viajar, para comprar presente, peru, sair de férias. A gente vai se encontrar no comecinho do mês, por isso um livro bem mais curtinho. É um livro delicioso, fácil leitura, não machuca ninguém, não dói. Ele fala sobre como criar um ambiente que estimule a busca pelo conhecimento, pela exploração, como a criança vira, né, como que a gente consegue, num mundo cheio de estímulos e cheio de entretenimento pronto e fórmulas prontas, como que a gente consegue criar para a criança um ambiente que promova o aprendizado, a curiosidade, o criar por si, né? Como que a gente dá esse protagonismo para ela. Uma leitura boa de fim de ano, eu acho, porque é uma fase que a gente está aí mais reflexivo, pensando em metas, mudanças, o que a gente quer implementar de diferente para o ano novo. Então, acho que pode despertar aí algumas motivações, algumas mudanças bem legais, tá? Como eu disse, é uma empreitada bastante audaciosa, mas eu acho que pode dar certo. E dando certo, a gente vai colher muitos bons frutos disso daqui. Agora, seguindo. Vamos mergulhar de fato, então, no nosso livro do mês. O que viemos fazer aqui, de fato, é uma apresentação que pode ficar
longa, eu já aviso, porque são assuntos que não são tão fáceis, mas eu vou tentar ser o mais objetiva possível, tá? O assunto ele é bem explorado na apostila, os principais tópicos que eu vou falar aqui estão lá, mas enfim, vamos ao que nós propusemos fazer. Teoria das 5 linguagens do amor das crianças. Da mesma forma que eu me apresentei lá no começo, antes de eu entrar no conteúdo do livro, eu acho importante falar do livro, né? Assim, qual que é o rótulo do livro, né? A apresentação dele. Quem escreveu, de onde veio esse livro, quando veio, conhecer o contexto da publicação desse livro ajuda a gente a entender bastante coisa, já esclarece bastante, né? Assim, deixa muito claro de onde a gente vai partir. Então, os 5 Linguagens do Amor das Crianças, ele foi escrito por 2 autores, o Gary Chapman e o Ross Campbell, e foi publicado pela primeira vez em 97. Então, não é um livro de maneira nenhuma novo, isso não é novidade, é um assunto que já está aí há, tipo, décadas, mas é um best-seller, continua sempre na lista dos mais vendidos, e também não é à toa, né? O Gary Chapman, ele é autor, ele é um pastor batista, e ele é um renomado conselheiro matrimonial, já tem mais de 40 anos. Ele é especialista em relacionamentos e comunicação entre casais e famílias. Ele é o autor do best-seller, antes de escrever o 5 Linguagens do Amor das Crianças, ele escreveu esse daqui, Os 5 Linguagens do Amor. É esse o livro mais bombado desse cara. É esse aqui que fez ele quem ele é. Que fala das 5 linguagens do amor focada para o relacionamento entre casais. É um livro, esse daqui é de 95, vendeu 20 milhões de cópias pelo mundo, não é um exagero, e está sempre na lista ele está na lista dos mais vendidos do New York Times desde 2007. Então você vê que esse cara não é pouca coisa, né? Ele tem essa teoria das 5 linguagens do amor desenvolvida já há muito tempo, fazendo sucesso e assim, faz sucesso porque de fato deve ser verdade, né? As pessoas leem, entram em contato com isso e concordam com o cara, então não é por acaso. Então esse é um dos autores, é o Gary Chapman, que é ele que desenvolveu a teoria das 5 linguagens do amor. O Ross Campbell, ele entra para dar esse enfoque nas crianças, né? Porque ele é psiquiatra com atuação específica na relação de pais e filhos. Então, ele entra dando essa abordagem das 5 linguagens do amor aplicada às crianças, né? Ele que vai pegar esse conhecimento e colocar no contexto específico das crianças. O Ross, ele é autor de um outro livro também, que também é muito famoso, que é o Como Realmente Amar o Seu Filho. Então, eu diria que também é mega famoso, está sempre nos mais vendidos, é super, super bem reconhecido esse livro. Eu diria que o 5 Linguagens do Amor das Crianças, ele é a fusão desses dois best-sellers, né? Um que fala como amar os filhos, e o outro fala da teoria das 5 linguagens do amor, elas se fundiram nesse megazord best-seller aqui, unindo essas duas expertises, que é o que a gente vai falar hoje. E eu gosto... Uma das coisas que eu gosto bastante do título do livro, que é o mesmo em inglês e português, que a gente vai ver ao longo do clube, que isso nem sempre é verdade, né? Isso, muitas vezes o título original é muito diferente do título da tradução para português, que ele fala que é a linguagem do amor das crianças. Ele não fala a linguagem do amor dos filhos, né? Ele fala as 5 linguagens do amor dos pais com as crianças. Porque apesar do enfoque do livro ser, de fato, essa relação entre pais e filhos, essa é um conhecimento, é uma sabedoria que pode ser aproveitada por qualquer pessoa que tenha crianças na sua vida, por qualquer pessoa que se relacione com crianças no dia a dia. Então, os avós, os professores, babás, tios, tias, terapeutas, pediatras, todo mundo que tem uma criança na sua vida vai se beneficiar desse conhecimento. Então, agora a gente vai falar sobre cada uma das linguagens do amor, começando pelo toque físico, palavras de afirmação, tempo de qualidade, presentes e, por fim, atos de serviço. A gente vai falar nessa ordem, que é a ordem que elas aparecem no livro, e que, apesar do autor ter dito em várias entrevistas que a ordem que as linguagens do amor aparecem não ser uma ordem específica, a minha interpretação pessoal
a minha percepção é de que elas têm uma progressão na sua complexidade, né? Eu vou pontuar isso especificamente em cada uma das linguagens, mas eu observo que a linguagem do amor do toque físico, ela é a mais fácil, ela é a menos complexa. Aí depois você muda para palavras de afirmação que já te exige um pouco mais de pensamento, né? Um pouco mais de intencionalidade. O tempo de qualidade, ainda mais. Você escolheu os presentes, ainda mais. E por fim, o atos de serviço, né? Que é a doação mesmo, que é muito difícil, que é o de fato fazer mesmo no desconforto, é o servir o filho, né? A gente vai falar isso mais especificamente. Então eu percebo essa progressão assim de complexidade nas linguagens, porque amar um bebezinho é muito fácil, né? E assim, aliás, na verdade, ela é a progressão da complexidade da própria linguagem, desculpa, a progressão na complexidade das linguagens, então o toque físico mais fácil, o ato de serviço muito mais complexo, mas também a progressão da complexidade à medida que as crianças crescem, porque amar um bebezinho é muito fácil, né? Ele é muito carinhoso, ele é uma delícia, ele é tudo de bom, não responde, não tem opinião, só dá risada, tudo que o bebezinho faz é engraçado. E à medida que vai crescendo, a criança vai perdendo aquele não é que vai perdendo seu encanto, né? Mas ela vai adicionando camadas de personalidade, de complexidade emocional, tem vontades, né? Já tem mais experiências, já tem mais repertórios, ela vai começando a virar uma pessoa por si mesma, e isso é difícil, né? Isso vai nos exigir muito mais. Então, né, eu falo que exige uma intencionalidade maior na nossa lida com a criança, porque até como eu falei agora há pouco na abertura, relacionamento é uma oportunidade de aperfeiçoamento, não de entretenimento. Então a criança ela vai, de fato, apertar os nossos botões, né? Ela vai cutucar as nossas feridas mais doloridas para, né? Vai nos desafiar em muitas questões para a gente, de fato, se aperfeiçoar. E as linguagens do amor são um exemplo muito concreto disso tudo. Então, o livro começa apresentando para a gente o conceito de tanque emocional. Tanque emocional é um reservatório de força emocional. É de onde a criança vai tirar a energia e a coragem para enfrentar as diferentes etapas e desafios da vida, né? À medida que a criança cresce, ela precisa ter de onde tirar força, de onde tirar suas ferramentas para lidar com o processo de amadurecimento e de descoberta do mundo, que é a infância e a adolescência. E o tanque emocional, assim como um tanque de carro, ele é abastecido de demonstrações de amor das pessoas ao seu redor, sobretudo dos pais. Então, a gasolina, né, o combustível que vai encher o tanque emocional de uma criança, ele é essas demonstrações de amor. E assim, quando a gente escuta isso, você fala, isso é muito fácil, aqui não tem mistério, porque eu amo meu filho. Mas a questão, o problema é que não é o não amar o filho, né? Porque a gente fala, eu amo meu filho. O tanque emocional dele certamente tá preenchido. Mas a dificuldade não é o amar, mas é se o seu filho está se percebendo amada, se a criança está, de fato, se sentindo amada. Porque a criança que não se sente, você pode dar muito amor. Se a criança não se sente amada, ela não pega esse amor e coloca no tanque dela. Ela fica sem o combustível para rodar. E uma criança que não se sente amada pelos pais, ela vai crescer com muitas dificuldades, né? Com muitas limitações emocionais. Então, perceba que não é uma questão de amar ou não, mas como amar a criança, né? Amar a criança da maneira certa, amar de forma eficaz, de uma forma que seja evidente para a criança, né? Né? Como que elas crescem tendo essa certeza que os pais amam, né? Uma ou outra demonstração, né? Aquela vez cara, eu tenho inequívoco, eu sei, eu percebo que meus pais me amam. E ao longo do livro, o autor nos traz isso, né? Então ele fala assim, como que você sabe, como você sabe que sua mãe te ama? Porque minha mãe faz o meu lanche. Todo dia a minha mãe monta a minha lancheira antes de eu sair da escola.
Essa mãe pode estar fazendo diversas outras coisas para essa criança, dizendo que ela é linda, maravilhosa, tudo de bom, fazendo carinho, dando abraço, dando beijo e tal. Mas onde que a criança vai ver o amor? No lanche que a mãe faz, né? Quando a mãe ajuda ela a amarrar o tênis antes de sair de casa. A gente vai entrar, vai esmiuçar cada um desses pontos, tá? Mas uma coisa que ele fala também é sobre o amor incondicional. Amar de forma que a criança se sinta amada e o amor incondicional, que é o amar a criança pelo que ela é, não pelo que ela faz. É amar a criança como indivíduo, né? Não como... não pelo que ela faz, não pelo que ela fala, não pela forma como ela responde a nós. E amar incondicionalmente é um desafio. É um desafio num relacionamento de casal e é um desafio com os nossos filhos. Muitas vezes, porque nós não fomos amados incondicionalmente. A gente não tem isso no nosso repertório. A gente não sabe como amar incondicionalmente quando a gente é confrontado com uma birra. Não sabe como amar incondicionalmente durante um dia difícil, uma situação desafiadora. É muito difícil ser amoroso quando a gente não... Muito difícil, assim, é muito difícil dizer que a gente não foi amada, né? Mas eu quero dizer, é muito difícil a gente expressar esse amor incondicional quando muito do amor que nós recebemos, né? Ou seja, muito do nosso repertório emocional é de amor condicionado. Amor que vinha quando a gente fazia determinada coisa, amor que vinha só em determinados contextos, amor que vinha só mediante determinados comportamentos. Então, ele traz para nós no livro algumas dicas de como a gente consegue expressar o amor incondicional para os nossos filhos, porque ele fala, é muito difícil reproduzir aquilo que nós não conhecemos. Então, a gente tem que se educar agora no que é o amor incondicional e como manifestá-lo, né? Para nós mesmos, para os nossos parceiros, para os nossos filhos. Mas nesse contexto, ele fala... para conseguirmos entender o desenvolvimento, não, para conseguirmos desenvolver o amor incondicional pelos filhos, é importante entendermos algumas coisas. E, assim, são 3 ou 4 pontos aqui que são fundamentais. E o principal, que eu acho que é o que a gente acaba se esquecendo muitas vezes, é que os nossos filhos são crianças. É o primeiro ponto. Nossos filhos são crianças. E crianças se comportam como crianças, e muitas das atitudes das crianças são mesmo desagradáveis, desafiadoras, tediosas, e entender que a natureza das crianças é assim, é o que vai nos ajudar a ser mais caridoso com elas, né? É o que vai nos ajudar a ser mais paciente. Porque quando você entende que aquilo ali é uma fase, que aquilo ali é natural daquele momento que ela está vivendo, é que determinadas fases da vida têm mesmo características e desafios e particularidades diferentes. Quando a gente consegue ter esse olhar, assim, bem generoso com a criança de entender, cara, é uma criança, é um toddler, tá nos terrible twos, é um pré-adolescente, tá descobrindo o mundo, é um adolescente que se acha... Quando você entende o contexto e você entende que aquele comportamento é natural da fase, é natural daquela etapa de desenvolvimento e amadurecimento, quando a gente entende isso, é muito mais fácil falar. Ela é assim, nesse momento. E o que vai fazer a diferença é você entender que, assim, ela está assim nesse momento, ela está nesse lugar de amadurecimento emocional e é meu papel como pai e mãe ajudar ela a passar para a próxima etapa. E como que a gente vai fazer isso? E aqui que é a chave de tudo, que é, se a gente ama a criança, com todas as imperfeições dela, naquela fase dela, e ela se sente amada, e a gente ama de maneira clara, de maneira eficaz, ela vai perceber esse amor, e a gente vai juntas, a gente vai conseguir carregar essa criança, ajudar ela a chegar num próximo estágio de desenvolvimento, porque se a gente fizer isso daqui, a criança ela vai deixar as infantilidades, as imaturidades, as birras, as respostas atravessadas, ela vai deixar isso para trás e ela vai se desenvolver e amadurecer emocionalmente. Só que se a gente não faz isso, se a gente é mesquinha, se o nosso amor vem cheio de ressalvas, cheio de condicionantes, se eu não tiver esse olhar de caridade e de paciência, o meu filho não vai se sentir amado e ele vai crescer inseguro, vai crescer fraco. Uma pessoa que cresce insegura não amadurece, então ela não deixa essas imaturidades para trás, né? Ela não deixa esses comportamentos infantis para trás. E, assim, é curioso, né? Assim, às vezes até injusto,
Mas o nosso amadurecimento físico, né, o passar do tempo para o nosso corpo, ele não é a mesma coisa que o amadurecimento emocional. Então, uma criança que, que tem dificuldades emocionais, quando ela cresce, você olha, ela é um adulto, mas o emocional dela ficou lá atrás, né? Uma pessoa que não teve esse suporte para crescer emocionalmente, ela se torna um adulto que não sabe se comportar, não sabe se sustentar no mundo e vai sempre, mesmo marmanjão, 40 e tantos anos, se comportar, né, como uma criança, vai ter atitudes infantis. Então, nessa questão do tanque emocional, é isso, assim, a gente fornecer para os nossos filhos o combustível correto para eles terem segurança emocional e a gente ter esse olhar bem caridoso, né, esse amor incondicional de entender aquela criança do jeito que ela é e caminhar com ela para que no final ela se torne de fato uma pessoa madura, emocionalmente estável, responsável e que vai ser uma pessoa como fala, uma pessoa que vai conseguir colaborar de fato com o mundo, com a sociedade, vai, né, conseguir estabelecer seus próprios relacionamentos, enfim, vai sustentar. Bom, e como que a gente faz isso, né? Como que a gente chega nesse ponto que é mesmo dando para as nossas crianças o amor na linguagem do amor delas. E a primeira linguagem do amor é o toque físico, que, como eu disse lá no começo, na verdade, isso o autor fala, ele fala que é a linguagem mais fácil, e é também uma percepção que eu tenho, porque o toque físico, ele é muito objetivo, né? Ele tá ali, é só pôr a mão na criança, você, em tese, tá cumprindo com esse requisito de tocar. Mas, porque de fato não exige nenhum preparo, nenhuma ocasião especial, um abraço, um high five, né? Um toque carinhoso, tá cumprido. Mas ele fala no livro também que os pais tocam os filhos muito menos do que deveriam. Isso, para quem tem criança pequena, pode parecer uma inverdade, né? É impossível, eu toco meu filho o dia inteiro. E é de fato, né? Como eu falei lá no começo, a progressão, né? À medida que a criança cresce, fica mais difícil de exercitar a linguagem do amor. Então, uma criança pequena, um bebezinho, é toque físico o tempo inteiro. Você tá lá com a criança, né? É o toque abundante, né? Você tá lá com a criança pequenininha, pega no colo, põe para mamar. Para tudo é toque o tempo inteiro, para trocar de roupa. É muito fácil encontrar oportunidades para demonstrar amor para uma criança pequena. Então, quando a gente escuta isso, os pais não tocam as crianças como deveriam, ou na quantidade que deveriam, parece uma falácia, né? Mas na hora que você começa a perceber na linha do tempo, depois que as crianças vão crescendo, vão para escolas, pré-adolescentes, adolescentes, você vê que de fato o toque físico ele vai minguando, ele vai assumindo formatos diferentes. Por isso que ele fala também que além de tocar o filho quando necessário, que é nesse momento pontual de dar uma ajuda, de trocar tal, que a gente busque as outras oportunidades de tocar a nossa criança, mas que tem essa ressalva que eu acho importantíssima, que é o toque deve ser respeitoso, consensual, apropriado à idade e ao contexto da criança. E eu não digo nem, por exemplo, eu não digo nem de abuso, né? Eu não digo nem de extrapolar o que é um toque, mas eu digo o que a criança gosta ou não. Então, um exemplo da minha própria infância, o meu avô, ele sempre me abraçava muito forte e dava uns tapinhas na minha bunda, assim. Não era de doer, mas era, sabe, aquele tapa, assim, abafado? E eu odiava aquilo, eu detestava completamente. E eu reclamava com a minha mãe. Eu falava, mas ele me bate. Ela falava, ele não tá batendo, é o jeito dele expressar carinho e tal. Mas você acha que eu, detestando aquilo, estava percebendo o amor dele? De maneira nenhuma. Então, é muito importante a gente entender, às vezes, uma criança mais tímida, ou a criança que tem alguma insegurança, tem uma mancha aqui no braço, não gosta que vejam, não gosta que toquem. Uma criança muito tímida que, sei lá, que não gosta muito de usar roupa, ficar sem camiseta e tal. Sabe assim, a gente sempre respeitar os limites do corpo da criança. Não gosto de cafuné, então não faz cafuné na criança. Não gosto que pega no pé, eu tenho cosquinha se você pega no meu joelho. Então sempre tá atento a isso, assim. Às vezes uma criança mais
mais reservado, assim, né? Não gosta tanto de abraço e beijo. Então, não é o toque físico pelo toque físico, né? Não é o encostar pelo encostar. Sempre tem que estar atento a como a criança vai perceber aquele toque, né? E ele fala, diferentes idades exigem toques diferentes. Então, como eu falei, na primeira infância, é um contato, é um toque o tempo inteiro, um toque abundante, constante, é óbvio. O amor pelo toque para um bebê, ele é óbvio. As crianças são muito dependentes, o tempo inteiro você está com aquela criança, é muito fácil encontrar oportunidades para você expressar o seu amor. Um beijo, um abraço na hora do banho, o modo como você joga água na criança, né? No livro ele fala, mesmo as crianças muito pequenininhas, elas são muito sensíveis, elas conseguem perceber um toque mais brusco ou um toque mais carinhoso. Então, mesmo que a criança não entenda ainda a linguagem, não entenda a presença, não entenda nada, a criança ela pode se sentir amada com o toque físico, mesmo quando ela ainda é muito bebezinha, não verbal e não entende nada. À medida que o tempo passa, então a criança cresce, ela se torna mais independente, atinge a idade escolar e o toque naturalmente diminui. Porque em tese, a convivência, né, o tempo de convivência com a criança diminui. Então, a criança já não está mais em casa com você o dia inteiro, ela já passa mais tempo na escola, então você não tem aquela janela tão grande de toque, né, de tempo para tocar aquela criança. Porque as atividades são outras. Então, até na própria dinâmica doméstica, né? Então, a criança já se troca sozinha, ela já caminha, você não precisa carregar ela para todos os lados, você não precisa mais dar comida na boca, conforme ela vai crescendo, você já não dá mais banho. Então, assim, tudo aquilo que era muito óbvio para o bebê, ele vai ficando mais escasso à medida que a criança cresce. Então, são menos oportunidades. O que você tem que fazer? Buscar outras interações, né? Outras formas, talvez um abraço na hora de sair para a escola, um abraço carinhoso quando volta, né? Às vezes caminhar de mãos dadas, tá sentado para assistir um filme, faz um carinho, alguma coisa assim, fez uma coisa muito legal, dá aquele high five, aquele abraço. Mas o autor ele pontua também que nessa fase, conforme os meninos vão crescendo, eles passam por uma fase de resistência ao toque, porque tem toda essa questão nessa ideia equivocada de que o toque demais pode ser muito afeminado. Então, as meninas, conforme elas crescem, elas têm muito menos isso, as meninas não tendem a não passar por essa fase tão jovens, mas os meninos sim. Então, eu visualizo muito na minha cabeça, assim, aquele menino que tá saindo do campeonato de futebol, com a bola embaixo do braço, de chuteira e tal, e a mãe vem e fala, filho, que beleza, quer dar beijo, quer dar abraço, e o menino tá ali receoso, que não quer que seja visto como o filhinho da mamãe e tal, então eles passam por essa fase de resistência, assim, mas é importante continuar achando outras maneiras de chegar na criança, né? Mas aí, já na adolescência, então, que é um terceiro capítulo, tanto meninos e meninas, eles têm esse toque reduzido, né? A quantidade, a frequência do toque e as oportunidades de toque reduzidas. Os meninos, porque é uma espécie de agravamento dessa situação, de que, né, dessa percepção do que o toque vai afeminar, que quando a mãe vem é muito infantilizante, e quando o pai vem é tipo, putz, estou recebendo esse carinho muito físico de um outro homem, né? Essa percepção equivocada de que o toque carinhoso vai afeminar os meninos. Então é interessante você buscar outras maneiras, né, outras oportunidades de toque, tipo praticar esporte, porque você tá ali naquele contexto, tô pensando aqui, pai e filho jogando futebol juntos, né? Cara, você fez um gol, vai lá, o filho tá do seu time, né? Toca aqui, abraço, e aí, enfim, tá jogando basquete, tá, sei lá, se envolvendo ali em algum dos interesses do seu filho, tá fazendo alguma atividade juntos, vem aqui, vamos cortar grama juntos, tá? Buscar atividades que deem essa proximidade física, né? Onde não vai ser o toque pelo toque, assim, não vai ser necessariamente só a expressão do carinho, né? É o carinho porque estamos juntos ali naquela atividade. E para as meninas, essa redução do toque, ela vem geralmente do pai por duas questões, né? O pai passa a evitar o contato físico com a filha por receio né, que a gente fala hoje em dia do abuso, né, de talvez ser mal interpretado, sei lá, às vezes, vou chutar aqui, quer dar um abraço na filha, e daí o corpo encosta mais, e daí pode, né, achar que tá passando ali dos limites, porque a menina começa a ter um corpo já de mulher, né,
E também pode ser uma própria retração de não saber lidar com o desenvolvimento do corpo, né? Porque a filha vai deixando de ter o corpo de menina para ter, então, o corpo de mulher. Então, ele não sabe lidar, né? Porque até então, o afeto próximo, assim, que ele tinha com outra mulher é da esposa, é da namorada ali, não é tanto, né, assim, como não sabe lidar com esse afeto por outra forma de mulher, né? Mas o autor pontua também, muito importante, como o afeto masculino é importante para a segurança emocional das meninas, para que elas desenvolvam uma identidade sexual saudável, né? Então, a menina adolescente, ela está ainda amadurecendo muitas coisas, e ela é uma fase de você se interessar por meninos, de você, ou meninas, sei lá, mas é uma fase de você se interessar por outras pessoas, e tem os seus hormônios, e a pauta, né, o envolvimento físico é pauta ali das rodas de conversa e tal, e se a menina não se sente segura em relação ao afeto masculino, ela tende a se ela não se sente segura, ela se sente, portanto, insegura, né? Então, isso pode afetar tanto a maneira como ela vai lidar com outros garotos, como ela vai lidar com outras meninas, como que aquilo ali vai servir de pano de fundo para o amadurecimento sexual dela, tá? E ele fala também, o autor, ele fala que toda linguagem do amor tem um lado positivo e negativo, né? O positivo é esse daí que eu tô falando, que é, tipo assim, como a gente manifesta o nosso amor pela criança de uma maneira saudável, legal, tal, esse é o aspecto bom, mas também ele fala que o aspecto negativo é quando a gente vai ferir a criança na sua linguagem do amor, né? Porque, por exemplo, uma criança que tem linguagem do amor toque físico, essa é a maneira como ela percebe o amor dos pais. Toda interação física, ela tá ali percebendo, e os toques têm um lugar especial no coração dela. Quando você abusa do toque, então quando você, por exemplo, você bate numa criança, quando você belisca a criança, quando você empurra, sei lá, quando você fere a criança no toque físico, ou quando você, por exemplo, simplesmente não toca, você está magoando muito a criança. Então, essa é a linguagem. Tanto como a criança vai perceber o amor, como ela vai perceber o desamor. Então, ele fala aqui, toda linguagem do amor tem o poder de engrandecer a criança, e ferir a criança na sua linguagem do amor dói profundamente. Não tem jeito pior de você magoar uma criança do que atentar contra aquilo que, para ela, é a pura expressão do amor. Então, no toque físico, tenha bastante cuidado, assim, né? Para não ultrapassar os limites da criança, para não ferir ela fisicamente, de fato, né? Para, sei lá, no momento de descontrole, você segurar a mão, para você, enfim, ter muito cuidado, porque a criança que tem a linguagem do amor do toque físico, ela vai se perceber ela vai ser muito atingida se você ultrapassar essa barreira do toque com ela. A próxima, a segunda linguagem, que naquela escala, naquela progressão de complexidade que eu falei, para mim como se diz, é o segundo nível, né? Porque o toque ele é muito simples, você só faz, e nas palavras, em tese, você só fala, né? Não te exige nenhuma outra atividade. E ele fala que o autor ele fala que tem 3 tipos de palavras, né? As de afeto, os de elogio e as de incentivo. Então, as palavras de afeto são as palavras que focam na criança, na sua personalidade, aparência e caráter. Por exemplo, você é muito engraçado, você é muito bonito, você é gentil, né? São palavras carinhosas. As palavras de elogio, elas focam no esforço da criança. Por exemplo, você estudou e você conseguiu tirar uma boa nota na prova, ou você não desistiu, você tentou de novo e você conseguiu amarrar o cadarço do seu tênis, né? É no esforço, é por aquilo que a criança fez. Então, independente do que você vai dizer para a criança, você vai focar sempre no processo e não no resultado. Você vai focar nas tentativas, no esforço, na persistência, na insistência, no não desistir, e não vai focar na perfeição. Então, esse é o elogio. É você focar naquilo que a criança, no que exigiu da criança para ela chegar
em determinada situação, determinada conquista, né? E ele dá um exemplo que eu gosto bastante, que ele fala assim, quando um bebê está aprendendo a andar, o que acontece? A criança começa, ela primeiro fica em pé, se segura no sofá, dá os primeiros passinhos, cai. O que você vai falar para essa criança? Você não vai falar assim, seu inútil, né? Que burro, você não sabe andar. O que você vai falar? Você vai falar, muito bem, ai, que linda, é isso, tenta de novo. E porque você está estimulando ali a criança, ela vai, então, se sentir estimulada a tentar de novo. Se você só elogiar essa criança a partir do momento que ela consegue caminhar de fato, não sei se ela conseguiria andar, né? Talvez seja um exagero, mas mas é importante a gente observar, né? Da gente ficar sempre como incentivo e não tanto como juiz da criança, né? Então, focar sempre no processo e não no resultado. Ele fala aqui, eu tenho até nas minhas anotações aqui, um exemplo. Quando seu filho lava a louça de qualquer jeito, ou quando faz alguma coisa sem capricho, ou quando você pede para a criança para ela guardar os brinquedos, ela não guarda todos, ela guarda só metade. A nossa primeira reação, né, nosso primeiro impulso talvez seja de chegar lá e falar assim, eu falei para você guardar os brinquedos, mas ela guardou metade. Né? Se você ficar focando só no que a criança não fez, ou fez errado, ou fez mal feito, ou ficar só criticando, tipo, putz, você só me traz nota ruim, você não vai bem na escola, tal. A gente não estimula a criança a querer e, né, a gente não reforça você é capaz, ou vamos lá, vamos insistir e tal, porque daí a criança fica com essa sensação de, tipo, se não for perfeito, então não tá bom, né? Se não for perfeito, então eu não presto, se eu não fizer maravilhoso do começo ao fim, então, né, what's the point, né? Para que eu tô fazendo isso? Quando, na verdade, e assim, se a gente insistir nisso, a gente vai estar criando pessoas fracas, incapazes, que se não performarem né, sempre no máximo, se não tiver perfeito, excelente, não vão caminhar para construir nada. A gente tem que sempre reforçar a parte boa que a criança já fez. Você guardou metade dos brinquedos, então tá bom. Agora a mamãe vai te ajudar a guardar o resto. Aí vocês guardam todos em conjunto e você fala, muito bem, agora deu certo. E ele também pontua que que o elogio e a correção, elas nem sempre precisam acontecer na mesma hora. Então, nessa questão dos brinquedos, mas deixa eu dar um outro exemplo. Ele dá um exemplo muito legal, que ele pede para o filho cortar a grama do jardim. Não sei quantas pessoas aqui vão pedir para os filhos cortarem grama do jardim, mas eu acho que isso ilustra, né? Talvez a gente coloque aqui um exemplo de notas, né? Boas notas na escola. A criança vai lá e volta com uma nota 5 para você. Você fala, cara, você pode esculhambar a criança de cima a baixo e falar, pô, mas você tirou 5, não tá nem na média, tarará, 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 tarará. A criança às vezes precisa de correção, mas cuidado, né? Às vezes pra gente não extrapolar. Então ele fala assim, tenta focar no progresso. Fala, putz, 5. Não é tão bom, mas ó, 5 é quase 6, tá quase na média. Então, vamos que dá. Na próxima vez, num outro momento, que não aquele daquele primeiro encontro, no segundo momento você então vai falar para ele, aquela nota 5 que você tinha tirado, você precisa de aula particular, senta aqui, papai vai te ajudar, mamãe vai te ajudar, o que você está precisando, deixa eu ver sua apostila, deixa eu ver seu material, vamos tentar entender o que está acontecendo para você conseguir chegar no próximo nível. Quando ele dá o exemplo do filho cortando grama no jardim, ele fala assim, a criança não, né, mas o adolescente, ele cortou a grama inteira, mas ele não cortou ali embaixo dos arbustos. Ao invés de você sair de casa e falar assim, pô, beleza que você cortou isso aqui, mas olha ali a grama embaixo do arbusto e tal, você fala, muito bem, ficou top, maravilhoso, arrasou. Meu, grama tá show. Na próxima vez que próxima vez que ele for cortar a grama, você fala, deixa eu te mostrar. Aqui, agora que você já sabe como corta a grama lá, vou te ensinar aqui como corta a grama embaixo do arbusto. Então, pra gente focar sempre nessa aprimoramento contínuo, né? E não focar só naquilo que não foi executado perfeitamente. Foco sempre no positivo. E ele pontua também que não é só o que a gente fala, mas é como a gente fala. Ele fala, o tom de voz importa.
a entonação que você dá nas palavras, né? Qual enfoque você vai dar, principalmente porque às vezes as crianças, e aqui eu falo mais das crianças pequenas, mas os mais crescidos também, mas principalmente nos pequenos, eles às vezes não conseguem absorver o conceito das palavras que a gente está falando, né? Aquilo ali às vezes é muito abstrato. Então, uma criança pequenininha, você vai falar assim, eu te amo, a criança não entende o conceito do amor, mas ela vai ver ali na sua expressão facial, no tom da sua voz, na entonação que você dá, né, na sua voz suave, ela fala assim, eu te amo, a criança vai ver que aquilo ali é uma demonstração de afeto. E ele até fala assim, às vezes você tá, entre aspas, né, jocosamente brincando com a criança ali, você fala assim, ah, que sapeca, que espoleta, que menina bagunceira. Por mais que você esteja assim, falando coisas que não são legais, a criança vai perceber que aquilo ali é uma brincadeira, que aquilo ali é um carinho. Oh, sua bagunceira. Ai, essa menina que não para quieta. Tarará, tarará. A criança percebe o amor nas nossas palavras. Então, a gente ter também essa preocupação de falar do jeito certo. E, por fim, ele fala que as palavras ditas às crianças devem ser sempre verdadeiras, porque as crianças têm essa sensibilidade de perceber quando alguém está mentindo. Então, perceber as palavras falsas. Então, elas têm que ser verdadeiras, são palavras genuínas e que elas venham desacompanhadas, isso é, sem condicionantes, sem ser diluídas em condicionantes, né? E sem ter segundas intenções. Então, ele fala, eu te amo porque você não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Ou então você... a mamãe te ama, pega um copo de água para mim, né? Ai, que lindo! Eu amo quando você faz tal coisa que não seja de fato um elogio para a criança. Assim. Então, ter sempre cuidado para observar como que o eu te amo, como que as nossas palavras vêm, o que a gente traz junto das nossas palavras, né? Então, a mamãe te ama tanto, faz não sei o que lá para mim. Isso não é uma palavra afetuosa, né? Não é uma expressão de amor desinteressada, que é o que a gente estava falando da linguagem do amor, desculpa, do amor incondicional lá no começo. E ele fala também, né, o lado negativo é quando a gente vai ferir a criança na linguagem do amor dela, que nós podemos encorajar ou desencorajar as crianças com as nossas palavras. Se o que dissermos para essa criança ficará marcado na memória e no coração, para o bem e para o mal. Portanto, palavras duras ou ditas no momento de raiva, ou comentários feitos com desatenção ficarão marcados. Então, muito cuidado para comentários que você vai fazer sobre a aparência física da criança, sobre o modo como ela se comporta, muito cuidado com os adjetivos que a gente vai dar. Então, às vezes, a gente fica repetindo, assim, que é uma questão engraçadinha, né? Ai, essa criança é muito bagunceira. Que, com o passar do tempo, aquilo vai ficando ali enraizado e ela vai entendendo, portanto, que o papel dela no mundo, ali na vida, na dinâmica daquela família, é ser a bagunceira, é ser a criança difícil, é ser a criança que não vai bem na escola, é ser a criança que, enfim, tem determinado traço ali de personalidade. Então, inconscientemente, ela só vai reforçar aquilo ali. Existe um livro inteiro sobre isso, que chama O Poder do Discurso Materno. Fala muito sobre isso, mas essa é uma conversa para outra temporada, porque esse livro não coube nem nessa primeira temporada aqui do clube. Mas, enfim, tomar bastante cuidado com o modo como a gente fala com as crianças e para a gente não ferir né, xingamentos. Isso é muito, muito duro para qualquer pessoa, mas para alguém e para uma criança que que tem a linguagem de amor, de palavras de afirmação e que está formando a sua base emocional, é devastador, né? Fica marcado. São aquelas palavras que a criança vai carregar por anos e anos, nunca vai esquecer que quando eu tinha 8 anos, você me falou, etc e tal. Caminhando, e eu vou tentar correr aqui, nós temos mais 3 linguagens do amor, e mais um último tópico de como explorar, né, como reconhecer, então eu vou acelerar um pouquinho aqui. Então, o tempo de qualidade, ele é um tempo exclusivo e de atenção total. E a gente precisa estar presente de forma completa e dedicada, sem distração. E no nosso tempo isso é muito difícil de fazer, porque a gente tem sempre o celular por perto. Se não é o celular, é o smartwatch com notificações, é a TV ligada, é o computador do trabalho que está aberto aqui, que eu estou conversando com a criança e lendo e-mail aqui, estou piscando nas notificações do Slack aqui. O tempo inteiro a gente tem a nossa atenção roubada e nós não estamos nunca verdadeiramente presentes com os nossos filhos. E eu falo isso com categoria,
porque essa é uma das minhas maiores dificuldades. Eu fico com as meninas o dia inteiro e numa tentativa de estar com elas entregue o tempo inteiro, eu, por exemplo, não mexo no computador, geralmente quando eu tô com elas, a menos que seja alguma coisa importante, tá, que eu preciso resolver de fato ao longo do dia. Mas, para eu não ficar com o computador aberto, eu não estar respondendo e-mail, não estar fazendo apresentação, não estar lendo o livro do clube de leitura, etc e tal, eu tô sempre com o meu celular na mão. E isso é, é um sugador de atenção e eu percebo que as crianças percebem quando eu não estou prestando atenção nelas e estou de olho no telefone. Inclusive, ouvi um termo esses dias que é phubbing, que é tipo phone snubbing, né? Você tá esnobando o seu filho por você estar dando atenção ao telefone. As crianças percebem isso, né? Mesmo que a gente ache que daqui, não, eu tô aqui, tô vendo você montar o... Lógico que eu tô vendo aqui você dar essa cambalhota, montar o quebra... Nossa, que desenho lindo. As crianças vão perceber que você tá prestando atenção no telefone também. Enfim, mas falando daquela escala de progressão, né? Essa é a terceira linguagem que eu acho que está no meio do caminho, né? Que ela é quando começa a ficar um pouco mais complexo, porque exige, não é só mais encostar, não é só mais falar umas palavras bonitas, é você de fato estar ali dedicando o seu tempo e a sua atenção. E ainda na escala de progressão, com crianças pequenas é sempre mais fácil, porque a criança está sempre ali, ela está sempre demandando atenção, a gente tem que estar sempre muito presente, não tem como você estar trocando a fralda da criança e fazendo alguma outra coisa, você tem que estar ali, não tem como você estar dando comida para a criança e estar olhando alguma outra coisa, você tem que estar ali, e à medida que a criança cresce, ela fica mais independente, tem outras atividades, a gente precisa ser muito mais intencional para encontrar o tempo de qualidade com as nossas crianças, né? Seja para a gente encontrar esse tempo na nossa rotina, ou a gente, de fato, criar, porque vai nos exigir muito mais sacrifício, né? A criança pequena tá ali no tapetinho, tá ali do lado, ela cresce um pouquinho, ela tá ali na caixinha de areia, tá ali no parquinho, você tá aqui, tá vendo? À medida que a criança cresce, ela vai tendo outros interesses, então ela vai querer andar de bicicleta, ela vai lá mais longe, ela quer ir na casa do amigo, depois ela quer participar de esportes, aí depois ela quer começar a ir em show, então a criança ela vai vai literalmente se distanciando fisicamente da gente, e a gente tem que ser mais tem que ser mais proativo nessa criação dos tempos de qualidade com as crianças. E eu gosto muito disso que ele fala. Nós precisamos ir aonde os nossos filhos estão. Porque à medida que os nossos filhos crescem, eles vão desenvolver interesses próprios, e nem sempre esses interesses vão ser do nosso interesse. Nem sempre a gente vai querer ir naquele milionésimo jogo de basquete. Às vezes a gente não vai querer ir no show, sei lá, que show que tá na moda hoje em dia? Show da Taylor Swift. A gente não vai querer ir no show da Taylor Swift, a gente não vai querer ir no show do Blackpink, a gente não vai querer ir no show do Racionais, sei lá, não sei. Mas assim, nem sempre o entretenimento dos nossos filhos vai ser do nosso agrado. Só que o que acontece? Se você não vai, outra pessoa vai, né? Pode ser um amigo né, cuja procedência seja duvidosa, ele pode conhecer outras pessoas nesses meios aí que talvez você não conheça, que você não concorde. Então, se a gente deixa os filhos irem para longe, assim, né? E eles, se a gente deixa, lógico que tem que deixar eles desenvolverem um mundo próprio, mas se a gente se desconecta completamente do universo dos nossos filhos, a gente já não sabe mais quem está influenciando ele, que conversas que ele está ouvindo, que conversas ele está participando, né? Até nessa questão de show, não sabe que música que está ouvindo, né? O que está entrando na cabeça daquela criança, qual universo que ele está. Eu lembro que na minha época de colégio, o pessoal ia nessas bandas, show de banda de reggae. Cara, você tá no show de reggae, é óbvio que tem gente fumando um baseado ali do lado. Eu não quero ouvir Soulja pela milésima vez, mas meu filho quer, e se eu não for até lá, ele vai ficar ouvindo Soulja, e fumando fumaça, e inalando fumaça de maconha até o dia que ele vai fumar o próprio baseado, entendeu? Se não é isso que você quer para o seu filho, se não é isso se não é esse o ambiente que você quer que ele esteja inserido, então, né, vá lá, vai ver, e você estabelece essa relação com o seu filho, com a sua filha,
para, enfim, criar uma conexão, né? Até porque, assim, tô falando de ambientes um pouco mais nocivos, né? Mas, tipo, sei lá, meu filho gosta de história em quadrinho, ele quer super ir na exposição que vai ter lá no MIS de história em quadrinho, sei lá, quer ver não sei o que do Ziraldo. Puta, que saco, não quero ficar vendo história em quadrinho. Tá, mas é o seu filho, vai lá, mergulha no universo dele, vê o que ele quer aprender, o que chama a atenção dele. Às vezes seu filho tem um putz talento para desenho. Sei lá, abre mão do seu desconforto aí em prol né, de estabelecer essa conexão que o seu filho certamente vai sentir muito amado de ter o pai e a mãe dele ali naquele ambiente que para ele é tão importante, né? O tempo de qualidade. Estou vendo que meu pai e minha mãe estão aqui de fato interessados, querem aprender, querem estar comigo. Momento de troca. E o autor, ele fala no livro que o tempo de qualidade não precisa necessariamente ser alguma coisa assim super complexa, programada, não precisa ser um baita programão. Você consegue encontrar o tempo de qualidade nos momentos do dia a dia, né? Ele até conta a história de uma família que acha, que assim, ele fala, nas atividades cotidianas a gente tem onde ter tempo de qualidade. Então, ele dá o exemplo dessa família que 2 vezes na semana, depois do jantar, a mãe sai para caminhar com a filha e o pai fica com o filho arrumando a cozinha, né, guardando as coisas na máquina, tal, lavando louça. Então, que momento, assim, 2 vezes por semana a mãe sai para ter esse momento só com a filha, de conversar, trocar ideia, de conversar de coisa de mulher, sei lá, não sei o que é. E depois o pai também tem esse momento de conexão das tarefas domésticas com o filho, uma oportunidade de conversar, perguntar como foi o dia. Enfim, né, ele fala no carro também, nas conversas no carro, às vezes, ao invés de ficar só ouvindo música, cada um com o seu fone, cada um com o seu telefone, conversar no carro, sempre achar esses bons momentos para ter conversa. E ele fala das boas conversas, né? Que esse momento de fazer coisa junto é uma oportunidade de você, de fato, conhecer o seu filho, aprender mais sobre ele, perguntar como tá na escola, o que está acontecendo, para que também a gente tenha essas conversas que ele fala que não sejam só conversas de correção ou lição de moral, né? Porque se a criança chega em casa com uma nota 3 no boletim, você vai descascar ela e você vai ficar lá dando aquele sermão, falar que estudar é importante, que conhecimento ninguém te rouba, falando de experiência própria aqui, né? Você tem que estudar mais, porque senão você vai ser ninguém, tarará, tarará, tarará. Mas e essas conversas de trocar ideia, de contar como foi a sua infância, de contar uma história com uma viagem que você fez com a mãe, com o pai, né? Como que, né, a gente pode aproveitar esse momento para criar outras camadas de conexão. Ele dá o exemplo também no livro de um pai que chamou o filho para jogar golfe com ele, e que no começo, que assim, ele falou, precisava estabelecer uma conexão melhor com meu filho, chamei meu filho para jogar golfe, e no começo as nossas conversas eram só sobre o golfe em si. E com o tempo, à medida que a gente foi ficando mais confortável, um na presença do outro, né, né, enfim, a gente foi abrindo a gente foi tendo mais abertura para conversar sobre outros assuntos. E ele fala também das armadilhas que são o fim do dia, porque ele fala tempo de qualidade no fim do dia, quando tá todo mundo muito cansado, com fome, super estimulado, que é geralmente o horário quando todo mundo volta para casa. Então, a mãe volta do trabalho, o pai volta do trabalho, as crianças voltam da escola, tá todo mundo em casa, todo mundo, assim, já esgotado, no talo da energia, estressado, e daí chega todo mundo em casa e é onde você vai descarregar todas essas emoções, né? Então, tomar muito cuidado para que esse momento de encontro da família seja um momento prazeroso, né? Se você não consegue controlar a maneira como seus filhos vão reagir, porque eles já vão estar pilhados, então controle você, né? Vai escutando uma música no caminho de volta para casa, reza, escuta um podcast, sei lá, vai fazer um esporte, mas para você chegar em casa mais livre, assim, porque você vai receber crianças carregadas e para você também não entrar nessa pilha, para você conseguir receber aquela carga das crianças, então, de uma maneira mais serena, né? Deixar as tensões do lado de fora e encontrar a nossa família com um sorriso, né? A gente tem que ter muito cuidado, é um momento crítico, né? Que pode ser um momento muito legal, de tipo, putz, meu pai e minha mãe estão em casa agora a gente vai jantar todo mundo junto e tal, ou pode ser um momento de explosão, que é gritaria e vai tomar banho, vai jantar, e vai pôr seu pijama e agora apaga a luz e vai dormir todo mundo. É muito difícil. Então,
para a gente fazer, né, principalmente pai e mãe que trabalham fora, as reservas de horário, né, as janelas de horário que tem com as crianças são essas, é de manhã e à tarde, e à noite, né, no fim do dia. Então, se você encontra seu filho 2 vezes por dia, uma é correria para sair de casa de manhã, e a outra é tiro, porrada e bomba à noite, que tempo de qualidade está tendo aí, né? Nenhum. Então, quarta linguagem do amor, presentes. Vou acelerar mais aqui, porque já estou extrapolando todos os limites de tempo. É uma linguagem mais complexa ainda, porque envolve uma outra camada, que é a intenção do presente, né? Você escolher o presente, pensando naquela criança. Mas o que ele pontua, logo na abertura desse capítulo, ele fala assim, que os presentes são uma expressão universal de amor. Não se sabe de uma cultura onde a oferta de presentes não seja uma expressão de amor. E se a gente para pensar, isso é verdadeiro, né? Dentro das próprias religiões, assim, quando você faz uma oferta para Iemanjá, você bota lá, não sei o que você bota, mas sei lá, flores e tal, você está dando aquela oferta, ou quando você acende uma vela, ou quando você acende um incenso, algumas religiões aqui da Ásia, quando você faz ofertas de animais para os deuses e tal, sempre o presente na nossa civilização, em todas as civilizações, né? Na nossa história como civilização humana, o presente, né? A expressão material do amor, ela é muito presente, ela é muito verdadeira. Então, por quê? Porque os presentes, eles dizem isso, assim, o presente diz, essa pessoa estava pensando em mim, essa pessoa trouxe alguma coisa para me agradar, isso foi pensado para mim, essa pessoa tirou um tempo da vida dela para escolher algo por mim. Mas isso, assim, não precisa ser caro, não precisa ser comprado. O presente, ele pode ser uma pedra, pode ser uma balinha sete belo, pode ser um desenho que você fez para a criança, pode ser alguma coisa que você dá para ela. Alguma coisa que você viu na rua, alguma coisa que você já tem, então você sabe que a sua filha gosta daquele broche e tal. Dá o broche para ela, fala, filha, eu sei que você gosta que a mamãe usa, agora eu tô dando para você, para que seja seu, tal. E ele fala, a criança que tem a linguagem de amor dos presentes, você vai encontrar esses presentes aleatórios no quarto dela, mesmo quando ela tiver 20 anos. Então, eu mesma, uma das minhas linguagens do amor é presentes, e eu guardei um monte de cacareco que eu fui ganhando ao longo da vida, principalmente das minhas avós, anjinho em miniatura que eu guardava da minha avó que me deu, caneca que eu ganhei de não sei quem, um lápis, uma amiga minha querida, uma vez foi para Disney, me trouxe um lápis em forma do Mickey, assim, eu guardei esse lápis até, putz, muito tempo. Então você vê que são coisas bem pequenas, né? Não precisa ser tipo um baita triciclo, assim, nada muito elaborado. E ele fala para a gente achar as oportunidades de presente no dia a dia, as coisas que você naturalmente daria para criança, tipo uma roupa nova, material escolar, né? Faz daquilo ali um big deal, faz daquilo ali uma situação, olha, a mamãe comprou esse sapato para você, porque você falou que queria o sapato cor-de-rosa, eu vi que você gostou do sapato da fulana, tô dando um exemplo real, que foi o que eu dei para minha filha essa semana, que ela gostou do sapato cor-de-rosa da amiga dela, e eu comprei um sapato cor-de-rosa para ela e fiz um baita big deal sobre o sapato, e ela amou. Então, assim, coisas que a gente já daria naturalmente para a criança podem ser presente, né? E o ideal é que o presente sempre estimule a criatividade e a conexão com as crianças, né? Não só dar o presente por dar, mas que seja alguma coisa que a criança, né, possa fazer alguma coisa com aquilo, que aquilo agregue ela em alguma coisa. E ele pontua também que, assim, o livro é escrito originalmente em inglês, né? Então ele fala que em inglês, gift, né, presente, vem do latim caris, que significa favor, graça ou favor imerecido. Portanto, se você vai dar um presente para a criança, se você vai dar um presente por algo que foi feito, isso é um pagamento. E se você promete um presente, se a criança fizer alguma coisa, isso é um suborno. Então, para a gente ter sempre essa atenção nessa medida do tipo, estou dando um presente porque gosto de você, porque pensei em você, porque achei que você ia gostar. E não assim, porque você limpou o jardim, né? Porque você fez a sua cama, toma aqui esse presente. Isso é um pagamento ou é um suborno? Ó, se eu te der, se você fizer tal coisa, eu vou te dar isso daqui. Você está subornando a criança a fazer isso. E assim, por mais que a criança não tenha
claro, esse conceito de suborno e pagamento, ela vai entender, em alguma medida, que aquele presente não é genuíno, que ele veio por conta de segundas intenções. Né? Eu falei, as crianças são muito sensíveis, elas percebem, mesmo o não dito, elas conseguem entender. E ele termina também falando dos abusos, né? Os abusos do ato de presentear. Os 2 abusos mais comuns são os presentes como forma de compensação emocional, geralmente em caso de divórcio. Então, aquele que sai de casa quer compensar a falta, a ausência, né? Quer compensar alguma culpa, né? Alguma coisa, quer se desculpar por alguma coisa com presentes, né? Quer suprir isso. Até mesmo em casos de ausência prolongada. Então, assim, pai que viaja muito, mãe que viaja muito, volta sempre com muito presente, quer sempre cobrir, quer sempre compensar alguma falta emocional com os presentes. E também ele fala dos presentes em excesso. E aqui eu vou pontuar que isso é muito comum em avós, tios, padrinhos, que são pessoas que têm as melhores intenções, que aquilo ali de fato é uma expressão de amor e carinho, mas o problema é na quantidade, porque são muitos presentes. E se a gente dá presente demais para a criança, a gente acaba desensibilizando ela, né? Então, tudo é presente. A criança é acostumada a ganhar presente. Você tira o caráter emocional, você tira a grandiosidade, né? O quão que é especial aquele ato, e vira algo corriqueiro, uma coisa do dia a dia. Vira só mais um. Você tira a carga emocional e vira uma relação muito material. Até porque isso é muito comum em crianças pequenas, quando o presente é brinquedo, porque né, a criança mais velha, depois a menina ganha mais roupa, o menino talvez ganha tipo uma aula de futebol, ganha um videogame, mas para criança pequena é sempre assim, um ursinho, uma boneca, um carrinho, a cozinha, a panelinha, o carrinho, o trator, a piscina de bolinhas, o escorregador, o triciclo, assim, é todo muito, o super-herói, as coisas que vão se acumulando, é muito brinquedo. E isso vira uma carga para a criança, que a gente às vezes não percebe, mas porque a gente vai sempre bater no ponto assim, a gente vai insistir, a criança tem muito brinquedo, a gente vai insistir que ela mantenha os brinquedos arrumados, isso vai virar um peso, porque criança nenhuma consegue dar conta de organizar aquele mundaréu de brinquedo. Então isso vira um ponto de estresse na sua relação com seus filhos. Você vai falar, arruma os brinquedos, e a criança não tem capacidade de arrumar todos os brinquedos. É muita coisa, é muito tedioso. A criança não tem a capacidade de concentração tão prolongada assim, ela não tem, às vezes, a habilidade motora de guardar todos os brinquedos no lugar. Então, você vai brigar com seu filho porque não dá conta dos brinquedos, e tudo isso é causado pelo excesso, né? Então, muito cuidado com o abuso, né? Com o presentear quando ele é uma compensação emocional ou quando ele é em excesso, para não desensibilizar a criança e também para não virar uma zona, né? Para não virar, para não acabar estressando a relação de vocês, a dinâmica da casa, sendo que tudo isso poderia ser evitado se tivesse menos coisas. Última linguagem do amor, atos de serviço. Essa, para mim, é a linguagem mais complexa de todas, porque ela exige tudo. Ela exige o fazer, ela exige a mecânica, né? Ela exige o movimento do fazer, ela exige atenção emocional, ela exige, né, tipo assim, que você esteja focada ali naquela situação, e é muito desafiador. Atos de serviço, né? Servir o outro, né? Sair de nós para nos entregarmos ao outro, para fazer alguma coisa que às vezes nos causa desconforto, para servir o outro, é muito custoso. É muito custoso fazer isso, né? Assim, se é custoso fazer para os nossos filhos, imagina quão custoso é fazer para quem às vezes a gente não gosta, para quem às vezes a gente está de mal, né? Enfim. Essa é a linguagem que nós mais falamos para os nossos filhos, querendo ou não, porque nós servimos os nossos filhos desde o momento 1. A criança saiu da barriga da mãe, é só servir. É dar banho, é trocar fralda, fazer comida, dar comida, trocar de roupa, brincar junto, assim. Tudo ali para a criança pequena é servir, 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 porque nós fazemos para ela tudo aquilo que elas não conseguem fazer, né? A criança não consegue fazer nada, a gente acaba fazendo tudo. Por isso que ele abre o capítulo do livro falando, ele fala assim, parenting, né? Então, tipo, a parentalidade, né? Ou seja, ser pai, ser mãe é uma vocação orientada ao serviço, né? Tudo o pai ser pai e ser mãe é servir, é fazer coisa. E ele fala que o ato de serviço é oferecer essa ajuda prática e assistência nas tarefas, que é fazer pela criança aquilo que ela não sabe fazer
por si mesma, de maneira geral. Então, para a criança pequena, é tudo. A criança não sabe comer, não sabe se trocar, não sabe tomar banho, não sabe fazer nada. Então, a gente vai fazendo tudo. À medida que a criança cresce, ela começa, já sabe fazer algumas outras coisas, então, desculpa, ela consegue fazer essas coisas básicas, então a gente vai servir ela de outras maneiras. Então, a gente vai ajudar a criança a arrumar o quarto, vai fazer um lanche para ela, vai ajudar a guardar brinquedo, vai consertar algo que quebrou, vai ajudar a se vestir, assim, tipo assim, vai ajudar a amarrar o cadarço. Porque nessa linguagem do amor, as crianças que percebem o amor através dos atos de serviço, de fato, atos valem muito mais do que palavras. Ela não quer que você fale assim, tá, ela não quer outra demonstração, ela quer você fazendo, né? O que é importante é ter você ali fazendo e ajudando ela a fazer isso. Tem um exemplo no livro que ele dá de uma família que morava num rancho e um dia, assim, e o pai estava sempre pedindo para os filhos, eram dois meninos, fazer atividades ao redor do rancho deles lá. E um dia, voltando para casa, eles atolaram com o trator no meio da chuva. O trator ficou preso na lama, tal. E o pai era muito, muito resistente, né, a ajudar os filhos, porque ele falava: eu sei que os meus filhos dão conta de desatolar o trator. E daí, então, sempre o menino ia lá e falava assim: pai, vamos lá ajudar a gente a desatolar o trator. E o pai falava: não, não ia, não mandava ninguém para ajudar, o pai não ia. E deixava os meninos lá na chuva, desatolando as coisas e tal. E um dia o menino falou para ele, falou: pai, eu sei que você quer, assim, que você quer que eu me desenvolva, mas, cara, às vezes eu queria só você ali para me ajudar a botar umas toras no lugar, sabe? Para estar lá, para dar um apoio moral. Então, assim, o atos de serviço não é fazer tudo, né? Não é, aliás, não é o fazer assim, não deixar que a criança faça nada, né? Não é fazer tudo, absolutamente tudo. É o, é o, é o fazer aquilo que a criança não sabe fazer, ajudar ela, às vezes, ela não sabe fazer tão bem, né? É mostrar para a criança que nós estamos dispostos a investir tempo e esforço para facilitar a vida dela. Então, nesse exemplo do trator, o filho não queria que o pai fosse lá para desatolar para ele, né? Não queria que resolvesse para ele não ter problema nenhum. Não, queria que o pai fosse lá para ajudar, para estar junto, né? Para ajudar a resolver aquilo ali em conjunto. A única coisa que a gente tem que ter cuidado com os atos de serviço, porque é de fato o fazer, tem que tomar cuidado para não é nem o fazer de menos, que é esse exemplo, né? De tipo deixar a criança se virar, e nem o fazer demais, que é tipo fazer todas as refeições, arrumar sempre o quarto, resolver todos os problemas, porque fazer demais não é expressão de muito amor. Pelo contrário, é incapacitante. E você não deixar o seu filho aprender a fazer uma comida, por exemplo, sim, é uma expressão de amor você fazer um lanche para a criança. Agora, você nunca deixar a criança fazer o lanche não é uma expressão de amor. É incapacitante, porque ela vai crescer e não vai saber fazer a própria comida. E eu falo, isso é muito comum, assim, principalmente para quem mora no Brasil e a gente teve e tem ainda essa cultura de ter muita ajuda, babá, faxineira, cozinheira tal. Eu mesma, quando eu casei e saí de casa, eu não sabia fritar um ovo, eu não sabia operar uma máquina de lavar roupa. E, claro, meus pais, eu tenho certeza, eles sempre acharam que estavam de fato fazendo o que eles julgavam mais correto para mim. Que eles queriam, por exemplo, que eu focasse nos meus estudos e não em lavar roupa, que eu dedicasse meu tempo livre aos meus hobbies e outras habilidades, ter uma vida social e não ficar cozinhando em casa. Mas quando eu saí de casa, eu vi que isso era, na verdade, incapacitante, né? Digamos que foi uma proteção em excesso, porque eu queimei muita comida, eu manchei muita roupa, eu encolhi roupa, até eu aprender. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, porque o atos de serviço, apesar dele ser muito intenso quando as crianças são pequenas, à medida que a criança cresce, a linha é muito tênue entre a nossa omissão e nossa tomada total daquilo ali que está acontecendo, né? Eu tenho aqui nas minhas anotações. Fazer tudo pela criança ou não deixar que ela faça não é amor, é incapacitante. É privá-los de crescer e amadurecer. E é isso mesmo. É o que eu estava falando lá no começo, quando eu falei do tanque emocional. Não deixar que... Às vezes a gente tem
às vezes é uma proteção do tipo, não quero que a criança gaste o tempo dela com isso, eu quero que ela vá desenvolver outras habilidades ditas mais nobres, tipo estudar ou ter uma habilidade no esporte, então por isso que eu não quero que ela faça, ou porque às vezes a gente é muito perfeccionista, né, do tipo, não quero essa criança na cozinha porque ela vai derrubar tudo, vai fazer uma bagunça, ou então, não, ela não sabe arrumar a cama, se eu faço demora 5 minutos, se ela faz demora 2 horas, então às vezes o nosso próprio perfeccionismo vai jogando a criança para fora dessas responsabilidades, quando na verdade a linguagem do amor aqui ela é fazer junto, né? É criar essa criança para que ela se sinta amada e se torne um adulto capaz. E eu vi esses dias no Instagram uma coisa muito legal, que é você fazer uma lista das coisas que você gostaria que seu filho soubesse fazer aos 18. Faz agora. Seu filho tem 5 anos, 6 anos, 8, 10, 2 no meu caso. Pensa, o que você acha o que você gostaria que seu filho soubesse fazer com 18 anos? Eu consigo pensar, por exemplo, para as minhas filhas. Eu queria que elas soubessem fazer uma comida básica, que elas soubessem lavar louça, arrumar a própria cama, que elas soubessem fazer pequenos reparos nas roupas, então costurar um botão, costurar talvez algum rasguinho. Eu gostaria que elas soubessem lavar a própria roupa, né? Como lava, sabão, amaciante. Eu gostaria que elas soubessem, talvez, trocar uma lâmpada. Sim, essas pequenas coisas assim que fazem delas adultos funcionais, né? Eu gostaria que elas soubessem como vai no poupa-tempo para tirar um RG. Tipo, essas pequenas coisas. Faz uma lista dessa e ao longo dos anos, conforme a capacidade da criança, você vai ensinando para ela como faz. Então, aqui em casa, por exemplo, eu gostaria que minhas filhas soubessem lavar louça ou soubessem colocar a mesa. Então, é uma coisa que a gente já faz. Depois da refeição, a Clara leva o prato dela para dentro da pia. Óbvio que ela não ela brinca com a água e com a esponja sozinha, né? Ela brinca, ela interage com aquilo ali, ela mexe naquilo por brincadeira. Mas conforme ela for conseguindo e ela tiver mais capacidade de fato, ensaboar o prato, enxaguar o prato, colocar no escorredor, ela vai fazendo isso sozinha. Ela me ajuda a colocar a mesa, então eu falo, coloca o garfo aqui, a colher vai ali, a faca vai aqui, você põe a toalhinha, o copo vai desse lado, e ela vai entendendo, ela vai, na capacidade dela, ela vai desenvolvendo essas habilidades. E eu gosto também do que ele fala no livro, ele fala, o nosso servir ensinará os nossos filhos a servirem também. E aqui ele é um desvio, digamos, dessa questão da linguagem do amor especificamente, porque ele fala assim, todo mundo recebe e dá amor em todas as linguagens, né? Então, ainda que nosso filho não tenha linguagem de amor de atos de serviço, quando ele nos vê servindo os outros, ele consegue perceber que aquilo é uma expressão de amor, né? E ele dá um exemplo muito legal de atos de serviço, que é a hospitalidade, né? Quando você vai receber alguém na sua casa, seja para um almoço ou seja para uma estadia, né? Em que você vai servir aquela pessoa, então você vai passar dias. A pessoa vai vir, então eu preciso garantir que tenha toalhas limpas, ou então a pessoa vai vir para um almoço, eu preciso, né? O que será que ela gosta de comer? Como que eu crio um ambiente legal? Será que vem criança? Será que não vem? Será que eu preciso de talher de plástico? Essa pessoa não bebe álcool? Essa pessoa gosta de tal suco? Toda essa preparação da hospitalidade, do receber, né? Que você basicamente pegar tudo aquilo que você tem, seja sua comida ou sua casa, e você colocar a serviço do outro, e a sua dedicação ali nesse preparo vão mostrar para a criança em muitos níveis que aquilo é uma expressão do amor, e ela vai, vendo você servir os outros, vai aprender como servir também, né? Então, se a gente for muito mesquinho, muito egoísta, assim, se a gente for, tipo, receber de qualquer jeito, isso vai passar uma mensagem para os nossos filhos, né? Porque o objetivo final é que do nosso serviço para os filhos é que eles se tornem maduros e independentes e capazes de amar os outros também através do serviço, porque muito da nossa vida é servir, né? Não só com os filhos, mas é servir no trabalho, é servir os amigos, é servir nas nossas relações sociais. Tem até um exemplo que é da minha própria vivência, que a minha mãe sempre me disse, principalmente na época que eu tinha a festa de 15 anos, né? Que ela falava assim, que tinha que ir nas festinhas de 15 e tal, ela estava sempre com um vestido e tal, e ela falava assim, a roupa que nós escolhemos para usar é uma homenagem ao dono da festa, né? Uma homenagem para o aniversariante. Então, você se arrumar para uma festa, você está mostrando para o anfitrião que você se importa, que você está ali por inteiro, que você pensou nele, que você queria ser uma pessoa agradável, né? Que você estava ali ciente da grandeza daquela ocasião.
Então, se você vai no aniversário de qualquer jeito, assim, de short, de bermuda, né, roupa mal ajambrada, você tá mostrando para aquela pessoa que você não se importa. Enquanto você não precisa estar vestido, assim, né, vestido de baile, mas né, que ali passou, né, ali teve um pensamento, uma consideração pela outra pessoa. Então, o nosso servir ensinará os nossos filhos a servirem também. E, por fim, para a gente encerrar, como descobrir a linguagem do amor dos nossos filhos, é muita, 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 muita observação, é muita paciência. Dá para ter indícios da linguagem do amor da criança por volta dos 3 ou 4 anos. Antes disso, elas não têm muito repertório. Então, até conversando com uma amiga, eu conversei com ela, eu falei que eu achava que a Clara, que é a minha filha de 2 anos, que ela tem linguagem de amor de toque físico. Mas depois que eu percebi que ela começou a falar, que ela tem mais vocabulário, ela é muito carinhosa nas palavras dela. Então eu falo assim, às vezes a linguagem dela sempre foi palavras de afirmação, né? Sempre foi no falar, mas porque ela não tinha vocabulário, ela não tinha repertório, ela não sabia se expressar. Então ela usava das outras linguagens, e à medida que ela foi ficando mais confortável naquela lá, né? Que ela foi identificando aquilo ali como mais manifestação de amor, ela foi deixando as outras de lado e foi sendo mais carinhosa nas palavras. Então sempre observar e ter em mente que conforme a criança cresce, amadurece e tem diferentes experiências na vida, a linguagem do amor pode mudar, né? Então, às vezes, uma criança que sei lá, que você começa a viajar muito, né? Que a configuração familiar muda, tal, ela passa a sentir necessidade do tempo de qualidade. Então, aí a linguagem do amor dela, que antes era muito toque físico, começa a ser mais essa dedicação, esse investimento emocional ali no tempo, na presença e no envolvimento naquele momento. Então, observe o comportamento, né, de como a criança expressa o amor dela, mas observa também as suas reclamações, né? Então, o que a criança diz que está faltando, ou como que ela fica mais chateada. Tipo, ela fica mais chateada quando ela escuta uma bronca, ou quando você põe ela de castigo, por exemplo. Né? Porque o ficar de castigo é a separação física, né? Que é o tempo de qualidade. Às vezes você botar uma criança e falar assim, vai pro seu quarto. Ela não se importa, porque o não estar junto com a família não vai magoar ela. Para outras crianças pode magoar. Então, perceba onde que a criança se magoa mais, né? Onde que é a reclamação dela. E ouça os pedidos dela. Então, quando ela tá com você, o que ela quer? Ela quer, mamãe, olha aqui, senta para brincar comigo. Ou ela quer, mamãe, faz carinho em mim. Ou ela quer... Ou então, quando a criança vem assim, principalmente para as meninas. Mamãe, tô bonita! O que ela tá pedindo ali? Ela quer que você elogie ela. Então, prestar atenção, assim, no que a criança vai nos demandar, né? Que resposta que ela quer de nós. Isso também dá uma dica de como ela vai se sentir amada. E experimenta com as diferentes linguagens do amor. Dê as opções, pergunta o que a criança prefere. Então, você fala assim, hoje você prefere sair com a mamãe ou você quer... deixa eu ver. Você quer fazer um bolo com a mamãe ou você quer que a gente... Ou você quer que eu faça... Não, calma, não ficou bom esse exemplo. Você quer que a mamãe faça um bolo para você ou você quer sair para ir no parque? Se ela quiser o bolo, ela tá dando uma indicação de que ela quer atos de serviço, que ela quer o bolo que você faz. Se ela tá falando que ela quer ir no parque, ela quer tempo de qualidade. Então, dando opções, às vezes a gente não consegue ser bem específico, assim, cravar qual que é a linguagem do amor daquela criança. Quando a gente dá exemplos, a gente consegue ter uma visão um pouco mais clara. E, por fim, tem esse livro aqui, A Perfect Pet for Peyton, que é o livro do Gary Chapman, que é um livro de historinhas, é como se fosse o Linguagem de Amor, as 5 linguagens de amor das crianças para as crianças. É um livro para você ler com as crianças, é uma historinha que ao longo da história as crianças vão descobrindo as suas linguagens do amor, então, através das experiências, então você consegue, lendo com a sua criança, perguntar o que ela acha, mostrar, né, com exemplos. Então, para ser mais clara, é uma historinha que são crianças, são 5 crianças que elas vão passar um dia no zoológico, e no zoológico tem várias experiências. Então, eles conhecem animais, eles vão comer, tem uma criança que ajuda a outra criança, e ao longo do livro eles vão falar assim,
o fulano, ele gostou bastante de quando a gente sentou para fazer uma refeição e a gente ficou todo mundo junto. Essa foi a parte preferida do dia dele. Então, já está dizendo que ali é tempo de qualidade. Ah, não, a fulana gostou quando a gente foi na lojinha de souvenir e ela comprou um macaquinho de pelúcia. Então, tá bom, então ela gostou do presente. Então, é uma historinha bem legal, assim, apesar de eu achar as ilustrações um pouco feiosas, assim, eu acho que eles podiam ter sido mais caprichosos, e é um livro longo, assim, é uma historinha que tem cheia de nuances, tá? Deixa eu ver se eu consigo mostrar, tá no pequeno aqui, mas enfim, tem bastante texto, enfim, mas mesmo se você não quiser ler o livro, como eu, de fato, não li para as minhas meninas, mas ele te dá uma ideia, assim, de como incluir numa contação de histórias, assim, as linguagens do amor, como que a gente pode, através de outros exemplos, chegar nas nossas crianças. Tá bom? Por hoje é tudo isso, não é só isso. Por hoje foi tudo isso. Eu estou batendo aqui de novo quase 2 horas de apresentação, então eu vou encerrar. Eu espero que tenha sido muito proveitoso. Espero que vocês façam um bom uso do material de apoio. Se tiver alguma dúvida, pode falar comigo. Eu estou super aberta para a gente continuar essa conversa, para esclarecer dúvidas. E muito, muito obrigada. Obrigada pela confiança. Obrigada a quem ficou até o final. E nos vemos no mês que vem para falar sobre as crianças francesas. Crianças francesas não fazem manha. Tá bom? Um beijo e até a próxima.